Aqui é a classe de adultos Quem é que nós vamos colocar lá? da Igreja de Deus de Mambaí. Hoje é dia 16 de junho e nós vamos dar início Tudo bem, irmãos, eu vou colocar para à gravar. nossa escola. Acho que estou pegando quase todo mundo. Sabrina, chega mais no meio para pegar você, por favor. Bem na divisa do banco já serve. Isso, irmão. Quero ver todos os irmãos. Os de lá de trás eu vou ter que diminuir aqui. Mambaí, hoje é dia 16 de junho. Bom, se conseguimos resolver o problema da estática, era uma tomada que não estava abertada. E aí, irmão, nós vamos começar. Sabrina, Glória a Deus. chega mais no meio para eu pegar você. Tá mexendo aí, meu? Tá alto. Na divisa do banco já Demais, Isso, demais. Irmã. Aí, Quero muito ver bem, esse é o todos os controle por irmãos. aqui. Os de lá de trás eu vou ter que... Ficamos de pé, eu tenho que estar me isolando aqui na madeira o tempo todo. A gente vai descobrir um jeito de melhorar isso. Resolver o problema da estática. Você nos pediu do nosso irmão Daniel Bispo. Estava aterrada. Não, se eu pedir a bênção é aqui, é nas congregações, é a sala. Deus. Amém? Deus Tá abençoado. mexendo aí, Biel. Tá alto. Demais. Aí, muito bem. Peço o controle por aqui. Ficamos de pé. Eu tenho que estar me isolando aqui na madeira o tempo todo. A gente vai descobrir um jeito de melhorar isso aqui, né? Gostaríamos de pedir do nosso irmão Daniel Bispo. Vamos, se eu pedir a bênção, é aqui, é nas congregações, é a sala. Amém? Deus abençoar. Amém, amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós não temos Sirlei para cantar o hino. Nós vamos direto para a lição. A lição é a seguinte. Estou fazendo errado. É esse aqui. Eles são parecidos. A lição 7. A igreja na rota do conservadorismo. A leitura em classe, 1 de Pedro 1, 13 a 19, eu peguei na versão a Muito mensagem. bem, irmãos, hoje nós não temos Eu Sirlei gostaria de ler para com cantar vocês. o hino. Diz assim, Nós vamos direto para a lição. A vai lição sair é a duas vozes, uma outra seguinte. no projetor. Estou fazendo errado, né? É isso aqui. Teria que tirar o som do A projetor. lição 7, a igreja na rota do É uma conservadorismo. configuraçãozinha ali, mas A dá leitura para em ir, classe, vai. 1 de Pedro 1, 13 a O futuro em 19. Deus. Eu peguei na versão a mensagem e gostaria Por de ler isso, com vocês. arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar, Está saindo duas vozes. estejam no prontos projetor. para receber o dom que está para chegar com a vida de Teria Jesus. que tirar o som Irmãos, do projetor. o Chaves arregassem as mangas e ponham a mente para funcionar. Ali. Mas dá para ir, vai. Um futuro em Deus. Ponha a mente para funcionar. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar, É do YouTube, só mutar. estejam só prontos mutar o para YouTube. receber Peraí, o dom irmão. que Deixa está eu para mutar aqui chegar no com a vida de YouTube. Jesus. Irmãos, o Chaves, arregassem as mangas E- e ponham a mente para... Pronto, viva o Gabriel. Viu, irmãos? Lá na versão aqui da nossa lição, diz assim, ó, cingindo os lombos do vosso entendimento. Vocês lembram o que é? Cingir é apertar o cinto da mente. Quer dizer, não deixa a sua mente frouxa, não. Se você não usa um cinto, ou conforme o vestido, que era o que os homens também usavam no passado, muito folgado, se você não pusesse um cinto, um cordão, alguma coisa, você tropeçava e caía. Então, irmãos, a ideia é o seguinte: não deixe sua mente frouxa, indo para onde ela quer ir. Tanto que o textuário, olha aqui, irmão, o textuário, né? Filipenses 4, vem dizendo: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, você tem que exercer controle sobre sua mente,
Sua mente não é um carro autônomo, pelo menos por enquanto não. Ainda precisa do motorista, que na verdade é você com a ajuda do Espírito Santo. Okay? Aí dentro disso, irmão, quando vem falando de conservadorismo, as ideias, conservadorismo fala de ideias, ideologias que para nós não são apenas ideias, são doutrinas bíblicas. Então sua mente deve, por quê? Porque existem aí ideologias concorrentes que querem que você pense diferente do que você pensa, ou seja, diferente do nosso modelo bíblico, né? E aqui, irmão, a gente viu a verdade central: a igreja não pode calar, nem dissimular, nem aprovar o que contraria a fé. Irmão, se a igreja não pode aprovar, a igreja tem que fazer o quê? Desaprovar. E como é que a gente desaprova uma coisa? Manifestando a nossa. Como é que quem cala, consente. Se você cala diante de coisas que contrariam a fé e os bons costumes, o que você está fazendo? Concordando. Então aqui falando assim, a igreja como instituição, né, como a sua, oficialmente, a igreja tem que se declarar o que ela é a favor e o que ela é contra. Nós estamos vendo aqui as pautas de racismo, de feminismo, de pauta LGBT, de ideologia de gênero, de aborto. Então, sobre todos esses temas, a igreja não pode calar, porque se a igreja calar, ela está consentindo. A gente faz isso através de oficialmente. No caso aqui do Brasil, falando lá de Brasília, nós temos uma assim chamada bancada evangélica. E apesar de ter todo tipo de evangélico, mas são pessoas que lutam pelas pautas conservadoras, né? Agora, uma igreja como eu também, se alguém estiver num ambiente e alguém estiver desafiando a minha fé, e fé aqui, irmão, tem dois sentidos, né? Fé na Bíblia tem sentido de confiança em Deus e aquilo que eu creio, a minha fé, aquilo que eu creio. Tanto que nós temos uma declaração de fé, tem que fazer outra, que estragaram aqui tinha. Declaração de fé é aquilo que eu creio. Se alguém está desafiando aquilo que eu creio e eu fico calado, eu estou consentindo. Então, disse o Senhor a Paulo: Paulo, fala e não te cala, né? Aí nós tivemos aqui, irmão, na introdução, sobre princípios morais, vem aqui, irmão, a verdade, justiça, comportamento verdadeira virtude, interação, guiar o cristão em sua interação com a sociedade. Aí quando nós falamos, irmãos, em interação com a sociedade, nós estamos falando de cultura. A igreja, ela vive em meio a uma cultura, sempre foi assim. Os irmãos entendem que o projeto de Deus no Antigo Testamento para com Israel, deixa eu mostrar a vocês que são a parte melhor aqui, né? O que o Senhor fez? Quando o Senhor tirou Abraão de Ur, já existiam as diferentes nações? Ou não existia nenhuma nação no mundo? Existia os cananeus, os filisteus, os ferezeus, os heteus, e por aí vai. Qual era a cultura dessas nações? Pagã. Todas elas eram idólatras. Estão me entendendo isso? Aí o Senhor, irmão, veio formar com Abraão uma nação no miolo, no meio dessas nações. Entenderam isso? Já prestou atenção? É importante entender esse projeto de Deus, que o próprio Israel não entendeu. O Senhor faz de Abraão um povo, e tem todo aquele processo, e mesmo depois de Moisés, depois do cativeiro, Josué, eles voltam a ocupar a terra da Palestina,
cercado de nações pagãs. Qual era a intenção do plano de Deus? É que Israel servisse de modelo. Estão me entendendo isso? Israel servisse de modelo. Israel tinha a lei, os mandamentos, etc. Regulagem, irmão. A Levítico tem regulagem desde a menstruação da mulher, quanto a práticas de higiene depois do sexo, e sobre vasilhas que a água tinha que ser tampada, tudo isso. Então Israel era para ser modelo, sempre. Deus estabelece um povo. Agora vamos chegar aqui para a igreja. Deus estabelece um povo em meio a culturas pagãs, idólatras, violentas, discriminatórias, etc. Para quê? Para que esse povo de Deus sirva de modelo. Então, irmãos, quando falamos de igreja, e que cada um de nós é a igreja, mas quando falamos de igreja como uma coletividade, como convivência, igreja é convivência de diferentes. Olha, aqui tem tanta diferença acadêmica, financeira, de cor, de idade, de homem, de mulher, diferença. Então, como que a igreja, ela tem que ser modelo? Isso é muito importante. O tipo de eclesiologia da igreja, a gente tem congregacional, né, que é o modelo batista, que a Igreja de Deus veio da Igreja Batista. A gente tem episcopal, onde quem governa a igreja são os bispos. Na Igreja de Deus, que ela é congregacional, quem manda na igreja é a igreja. Os bispos servem nas suas funções, mas quem decide qualquer coisa sobre esta igreja, a não ser doutrina. E doutrina, irmão, na igreja, quem é que decide qual é a doutrina na igreja? A Bíblia. Nós não temos, irmão, presta atenção, a igreja católica, ela tem um tal de magistério. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui, que eu também sou filho de Deus, né? Aparece aqui um pouquinho. Deixa eu ver se consigo mudar isso aqui sem maiores problemas. Consegui. Oi? A igreja católica tem um tal de magistério. O que é magistério? São os doutores, os bispos, cardeais, etc. Eles é que definem o que é que a igreja tem que crer. Está entendendo? Nós, irmãos, aceitamos a declaração de fé, que nós cremos naqueles 14 pontos, porque nós concordamos. Se essa igreja local ou qualquer igreja de Deus, em determinado momento entender que não, tem um ponto na declaração de fé que não é bíblico, o que nós podemos fazer? Declarar nossa independência. As únicas coisas que ficam para a instituição, o CNPJ, Igreja de Deus do Brasil, são os bens. Os bens. Aconteça o que acontecer, esse prédio é da Igreja de Deus, esses bancos, esse mobiliário, tudo aquilo. Agora a igreja, ela simplesmente diz, vamos congregar no outro lugar, vamos fazer tudo, tá? Então, irmão, quem define o nossa doutrina é a Bíblia. Veja bem, a igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. No magistério católico romano, a igreja tem autoridade sobre a Bíblia, para dizer o que a Bíblia fala e o que ela não fala. No nosso caso, não. A igreja não tem autoridade sobre a Bíblia, que é autoridade sobre a igreja. Entendemos isso? Então, é importante a gente compreender desse ponto de vista, já que estamos falando de cultura, interação com a sociedade, sempre foi, desde Abraão, quando Deus tira Abraão, um povo idólatra, Abraão mesmo era idólatra,
e leva para Canaã, lá nasce Isaac, Jacó, e se formam as 12 tribos. Abraão interage com o rei Abimeleque, que se tornou crente em Jeová. Abraão interage com os donos da terra. Então, irmãos, é o modelo da igreja. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, irmãos, quando fala mundo, a igreja, Jesus disse: igreja, eu vou deixar você do mundo. Vocês não são do mundo, como eu não sou do mundo. Do mundo quer dizer, irmão, a minha origem não é terrena. A origem da igreja não é terrena. A igreja não é um projeto humano, é do céu. Vocês não são do que? Vocês são do céu. Quando diz do céu, quer dizer, vocês são um projeto espiritual de Deus, para que estejam no mundo, a fim de servir de modelo de comunidade ou de sociedade. A igreja, de certa forma, é uma sociedade. Então, irmãos, é onde veio a luta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que aconteceu com o povo quando entrou em Canaã, antes de Moisés e depois, o que aconteceu entre a cultura de Canaã e o povo israelita? O que aconteceu? O povo começou a fazer o quê? Copiar os costumes. Não foi isso? Começaram a sacrificar crianças. O que mais que eles começaram a fazer? Casar entre si. Olha, irmão, a gente fala, uma pessoa que é um casal descrente, um converte, o outro não tem problema. Mas duas pessoas, uma pessoa solteira já crente, entrar em casamento com uma pessoa assim, é muito sério mesmo. Julgo desigual. Então, vamos entender nosso dia de hoje, a igreja hoje, dessa perspectiva. Jesus deixou a igreja no mundo para ser modelo. Aí Paulo diz, vai escrevendo aos Gálatas: se vocês estão igual cachorro brigando, arrancando pedaço do outro, Paulo fala desse jeito. Vocês estão igual cachorro, briga de cachorro. A igreja está igual briga de cachorro, um arrancando pedaço dos outros. Ora, a igreja entende sua essência para que todos sejam um, assim como eu e o Pai. Bom, essa é a essência da igreja. Essa é a essência da igreja. O modo de viver. Façamos o homem a nossa plural imagem e semelhança. E Deus fez macho e fêmea e disse: tenham filhos. Então, mas a imagem e semelhança de Deus, em certo sentido, Deus é uma coletividade. 3. Apesar de serem exatamente iguais, mas são 3. É na família que se dá isso, por isso que família é projeto de Deus. É na convivência dos entes familiares que Deus se expressa. Se todos tiverem amor uns pelos outros, se vocês tiverem, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, a igreja é para ser uma comunidade modelo em amor, em cuidado uns pelos outros, interdependência. Você veja que o Espírito Santo distribui os dons. O que significa? Que ninguém tem todos os dons. Para quê? Para que você precise do meu dom ministrando e eu preciso de você ministrando. Eu sempre lembro dessa conversa toda vez do senhor herege lá na Bíblia, lá na vila, falou para mim, Patrucádio: eu não sou igual vocês dois, panelas sem tampa, não. Eu tenho todos os dons do Espírito. Eu falei: já está. Fez bem ir embora, né? Não existe, bom. E é nessa interdependência, lavar os pés.
O ato de lavar os pés é um ato de serviço, onde eu digo, eu estou aqui para te servir. Você me responde como? E eu também. Servimos. Se eu sirvo, eu sirvo e preciso ser servido. É nessa interdependência, nessa humildade, seja pastor, seja sem cargo na igreja, cada um reconhecer que precisamos uns dos outros e vivemos em amor. Então, esse é o projeto original. Então, irmão, a interação com a sociedade, lembra, nós somos como Israel na Palestina, no meio dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus e daí por diante. E Paulo diz em Coríntios 10, a história deles ficou como exemplo para nós. Para a gente não cometer os mesmos erros que eles cometeram. E qual é o erro, irmão? É assimilar a cultura mundana. O que quer dizer mundano, irmão? Mundano é que não reconhece a dependência de Deus. Quando eu dizer Deus aos arrogantes, Deus joga, mas aos humildes, Deus exalta, Deus abate o arrogante. O que é humildade, irmão? Humildade é reconhecer que eu preciso de Deus. Entendemos isso? E ao mesmo tempo reconhecer que na igreja eu preciso de você. Humildade é reconhecer que eu sou um ser dependente. No caso da igreja, é interdependência. No caso de Deus, é dependência pura. Né? Então, isso é humildade. Ok? Então, irmãos, nossa interação com a sociedade, a gente tem perguntado, o que entra aí? Estilos de música ou letras de música? Todo estilo de música serve para evangelizar. Pode ser rap, pode ser funk, pode ser o que for. Estilo, não tem um estilo de música próprio evangélico, né? Os pentecostais durante muito tempo acharam que o estilo propriamente evangélico era o sertanejo. De dois, diz que o Goiânia é tão preguiçoso para cantar uma música tem que ser dois. O povo inventa, né? Tem que ser dois para cantar uma música. Mas, irmãos, o nosso cenário, quando ele foi escrito, os ritmos dos nossos hinduinários são valsa. Quem já dançou valsa? Sabe como é que é valsa? Porque era o da época. Depois entrou o rock, depois entrou outros. Alguns eu acho, irmão, que serve só para evangelizar, não serve para adorar a Deus, não. Eu, particularmente, cada um, não estou aqui para proibir, mas eu acho que alguns hinos, rap, funk, sei lá o quê, é muito bom você cantar na praça. Agora, para adorar a Deus, realmente tem uns ritmos que são mais de acordo, né? Então, nós vimos na semana passada, exatamente essa questão aqui de interação com a sociedade, aquela questão que a gente chamou de, vamos fazer aqui de novo, né? Eu não posso tirar essa mão da madeira, se eu tirar, tem que escrever só com uma mão. Que foi, e nem afastar do banco, tem essa também. Se eu faço afastar daqui, eu estou todo limitado, eu vou resolver, já melhorou. Inclusão e exclusão. Opa! Com duas dedos eu já não digito, quanto mais com. Bom, né? Então, irmão, nós fizemos a seguinte, vamos repetir para a gente entender. Fizemos a seguinte, Jesus foi inclusivo ou Jesus foi exclusivo? Foi inclusivista ou exclusivista? E tem uma coisa muito interessante nisso, irmão. Jesus inverteu. Cuidado, igreja, Jesus inverteu.
Jesus teve comunhão de mesa, de compaixão com quem? Diz aí para mim, vou escrever aqui. Com quem foi que Jesus teve comunhão de mesa? Popular. Né? Quando fala lá, irmão, no original da Bíblia, traduzido, dizer, o povão. Povão. Vou botar aqui povão. Povão. E Jesus, irmão, excluiu quem? Os religiosos. Saduceu, fariseu, herodianos, religiosos. Isso aqui é um problema, não é, Uta? E Uta está com a tarefa de casa, já vou passar para ela, irmão, de dizer essa questão. Como é que isso acontece, irmão? E a igreja? A igreja, ela deve imitar Jesus ou não? Só uma coisa que eu já falei para vocês antes. O teu líder come com os pecadores, prostitutas. Na verdade, irmãos, a coisa não era bem assim. Quem era prostituta para o fariseu? Que mulher era prostituta para o fariseu? Qualquer mulher que não se vestisse de acordo com o rígido padrão farisaico, está vestida igual, é prostituta. Entendemos isso, irmão? Teve algumas que de fato, como o caso da adúltera, ali era uma pecadora de fato. E Jesus deu aquela palavra, tudo bem, quem atira a primeira pedra, né? Por exemplo, irmão, os cobradores de impostos, os publicanos, assim chamados, Zaqueu, Levi e mais outros, eram considerados imundos. Uma coisa, irmão, deixa eu colocar aqui esse conceito, a coisa passa por aqui, outra vai ficar melhor, passa pelo conceito de imundo. Opa, é porque eu saí desafiado. E puro, imundo e puro. Quem é imundo? Quem é puro? Por favor, deixa eu mostrar aqui. Vou botar o microfone. Deixa eu lhe focar aqui, irmão. Deixa eu trocar de mim para você. Aqui, por favor, irmão, se eu puder ficar de bem, para a gente poder lhe reconhecer. Pastor, o senhor falou na questão da mulher prostituta, né? Maria. A Bíblia fala que ela foi levada para ser apedrejada. Não diz que é Maria. Não diz que é Maria Madalena, não. Inclusive, irmão, tem uma pendência muito grande, porque Madalena foi aquela de quem Jesus expulsou os 7 demônios. E que, pelo que a gente viu, era uma moça virgem, possessa de demônio, que nunca teve vida. Agora, aquela lá, pode ser que seja Madalena. Aí o povo, inclusive a Igreja Católica Romana, fez uma coisa certa. Vamos voltar para o seu. A Igreja Católica Romana pediu perdão historicamente a Madalena, porque linkou Madalena com aquela mulher adúltera e chegaram à conclusão que não são a mesma pessoa e que a Madalena do 7 demônio nunca teve vida imoral. Apenas mas é só um detalhe, fala. Tá, mais um não. Adúltera, tá. E aí, só que a palavra diz o seguinte, que ela foi pega, né, no ato da adultério, foi levada para ser apedrejada. Só que a Bíblia, a lei, ela dizia o seguinte, que os caras eram muito hipócritas, ele deveria ter levado o homem. Certo. E não foi levado, né? Levaram só ela. Então, uma hipocrisia bem grande nessa questão. Exatamente. Pegaram no ato de adultério, você pega no ato. Ou seja, são os dois lá. Então, É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a hipocrisia. O que Jesus denuncia ali, irmão, é a hipocrisia. Então, bom, presta atenção. Igual a gente mostrou domingo passado, apesar que não foi feita a filmagem, de se eu não posso ser maior do que o Júnior, o que eu faço para o Júnior para eu ser maior do que o Júnior? Eu aperto o Júnior para baixo. Se eu não posso ser maior do que você, eu procuro puxar seu tapete para ser menor do que eu.
A mesma coisa aqui, irmão. Sabe uma coisa? A gente enfrenta tanto isso, irmão. Deixa eu botar isso aqui centralizado. Muito bem. Ó. Puro. Como é que eu faço para ser mais puro do que você? Eu invento regras. Por exemplo, eu invento que quem usa roupa jeans, é jeans isso aí, viu? É jeans. Quem mais está de jeans aqui? Eu invento que quem usa jeans é imundo. Irmão, isso é tão grave, onde um grupo, ou uma igreja, ou uma seita, para se declarar mais santo, como eu não posso ser mais santo do que você, o que eu faço? Eu invento regras para tornar você menos santo do que eu. Então, irmão, só concluindo, passar para outra tarefa de casa que ela tem. Quando Jesus incluía, irmão, a maioria daquele povo eram os fariseus que disseram. Presta atenção. Não é o evangelista testificando, é o fariseu dizendo: o teu mestre come com prostitutas, publicanos e pecadores. Do ponto de vista fariseu. Entendemos isso, irmão? Muitas daquelas mulheres eram apenas porque não vestiam, e até porque às vezes era pobre. Por exemplo, o fariseu lá acho que é Mateus 15 e Lucas 7. Marcos 7 e Mateus 15. Jesus comeu sem lavar as mãos. Para o fariseu, o que era aquilo? Era um ato imundo, impuro. Teu mestre é impuro. Então, para eles, Jesus era um pecador. Porque não seguia, como é que diz, o catecismo deles. É onde Jesus coloca uma coisa muito interessante. Jesus disse que o pecado, naquela passagem de comer sem levar, não? Jesus disse que o pecado é adultério, homicídio, blasfêmia, calúnia, procede de fora do homem ou de dentro do homem? Dentro. Mais especificamente, diz que procede do coração. Aqui tem uma regra tão grande. A impureza não está fora de nós. A impureza está dentro de nós. Se tiver. Jesus usou a ilustração. Não é lavando o copo por fora que ele fica limpo. Mas se eu lavar o copo por dentro, eu posso beber água. E eles não enxergavam essa limpeza interior. Tanto que Jesus disse: vocês são igual uma sepultura. Cemitério. Por fora pintado de cal, branquinha, mas lá dentro está só a carniça. É uma regra muito importante para a gente estudar. Mas aí, quando nós chegamos aqui sobre exclusão e inclusão, deixamos uma tarefa de casa para a irmã Uta, onde ele falou o seguinte, irmãos, usando a figura das tribos, da sociologia moderna, a tribo Igreja de Deus, dentro da tribo Cidade de Mambaí, e a tribo Igreja de Deus tem várias tribos dentro da igreja. Chegamos na política. E a gente respeita, a Igreja de Deus respeita todo e qualquer posicionamento político dos seus membros. Mas a Igreja de Deus respeita uma pessoa que vota na esquerda, respeita. Agora vem o problema. Ele levantou e outra vai tentar trazer alguma coisa para nós. Respeitar é uma coisa, mas como eu vou aceitar alguém que se diz evangélico e é politicamente de um lado que defende droga, que defende aborto, que defende feminista, que defende ideologia de gênero, que defende LGBT e por aí vai. Uma igreja, o que a igreja vai fazer?
Entendeu? Foi a pergunta, foi nós paramos. O que a igreja vai fazer? E aí, quando ele fala igreja, você está falando de qual igreja, irmão? Aqui. A gente acha muito importante considerar a igreja universal. A igreja ela é universal, ela é católica, católica quer dizer universal. Ela é nacional, Igreja de Deus no Brasil. Ela é regional, ela é Igreja de Deus em Goiás, e ela é local. Igreja de Deus, irmão, cada igreja local, irmão, mesmo de uma igreja de Deus para outra igreja de Deus, são personalidades diferentes. A igreja é uma personalidade. Aí a gente sempre procura falar, quando fala de igreja, aqui, onde o nosso pé está pisando. Aí pedimos para a Uta fazer um levantamento para nós, Uta. Deixa eu colocar aqui para poder. Não é isso aqui não. Toda vez eu coloco aqui para eu trago. É essa aqui. É essa aqui. A irmã Uta vai ter um delay, que não é um delay. Vai estar jogando minha tela aí, irmão? Que bom. Cadê ele? Para mostrar, para passar para cá. Cadê? Não está não. Foi embora? Ô, eu queria tanto se estivesse aparecendo aqui, não vai ter jeito não. Ou é porque demora chegar? Acho que demora a chegar, né? Vamos fazer o seguinte, Uta. Aqui parece que vai chegar. Irmão, por favor, Uta, chega para cá. A Uta ficou de trazer para o nosso debate essa tarefa de casa. Hoje eu vou passar a tarefa de casa para outra pessoa também. Tem ninguém mexendo naquilo ali não? Tem não, foi todo mundo embora. Eu não sei se vai vir aqui, eu vou fazer o seguinte com a irmã Uta. Uta, você podia vir para cá, vai dar quase igual que atrás de mim aqui, ou onde eu estou. Pega o microfone, por favor. Ela vai apresentar para a gente, irmão, como a igreja convive ou não convive. Porque nós estamos tratando de exclusão, a igreja deve excluir para não esse tipo de tribo política que defende as pautas da igreja. A igreja não inclui, a igreja exclui, ou não. Aí, Uta, por favor, não sei se você vai sentar aqui, você vai ficar em pé, mas, por favor, eu ficando longe, não tem problema. Se você quiser sentar, fica em pé. Senta. Não, senta. Eu não posso ficar aí, não, porque vai estático. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Tá ligado, né? Ok. A tarefa dada, eu não vou dizer aqui missão dada, missão cumprida, não. Não é questão de missão dada e missão cumprida aqui de forma alguma. Na verdade, a gente vem com mais dúvidas do que com respostas. E a questão da inclusão é uma questão muito abrangente. A gente pode dizer que é um caminho como daqui, na entrada da igreja, e a gente está dando o primeiro passo, um caminho extenso, e por ser muito amplo. A gente tem uma experiência de inclusão com o projeto da Missão Resgate na questão das plantas. Quando fomos a Suíça fazer as plantas da missão, o pastor Verano lembra muito bem, logo de início já foi dito que tem que ser um projeto de acessibilidade. Então tinha que ter acesso a pessoas com deficiência, tinha uma medida específica para banheiro, para quarto, para corredor, para tal, e já era muita coisa. Aí depois a gente foi informado, não, tem que ter acessibilidade também para os voluntários que vão chegar no projeto. Então, como é um projeto voluntário, sem fins lucrativos, o voluntariado não anda no sol e na chuva. Então, o projeto tem vários anexos, então, por onde o voluntário passar para prestar serviço, tem que ser coberto do sol e da chuva. Então, quando a gente fala de inclusão, de acolhimento, a gente já está vendo que não é uma coisa simples. Mas Jesus simplifica. O
complexo Jesus simplifica. Foi dito aqui esta manhã pelo pastor Gerardo das mesas, onde Jesus estava comendo e bebendo como é que a gente diz, pastor? Com os excluídos? Com os excluídos, os à margem da sociedade dominante, né? Ele comia, bebia e assim, não é questão de fazer graça, mas pensa numa pessoa que gostava de comer e beber, era Jesus, né? Porque o que você vê Jesus em mesa e era aquela coisa assim, o Zaqueu, a janta hoje é lá na sua casa, viu? Então assim, ele gostava das mesas e gostava de estar nas mesas tomando caldo, viu, milho de abóbora, com os excluídos. E Jesus se sentia bem. Esse é um fator muito importante. Porque o que a gente está dizendo aqui é como você se sente na presença dos excluídos. A gente tem que pensar nisso. E aí a gente olha para Jesus e admira de Jesus se sentindo bem com os excluídos, comendo e bebendo. Mas algo que é mais impressionante ainda é os excluídos se sentirem bem à mesa com Jesus. Aí a gente faz a pergunta, Bila e Davi, como é que os excluídos se sentiriam numa mesa nossa, tomando um caldo de abóbora? Como é que eles iriam se sentir? Será que eles iam se sentir bem, assim como os excluídos da época se sentiram bem na mesa com Jesus? Como é que o excluído se sente na sua mesa? Como é? Ou os excluídos nem frequentam a sua mesa? Não chegam nem lá. A pergunta é difícil, mas a reflexão é pesada. Pra gente, é muito fácil a gente falar, não, inclui fulano, exclui Beltrano. Mas traz para a sua mesa. Traz para a sua reflexão, no seu dia a dia. A gente não está falando da igreja de Deus no mundo, no Brasil. A gente está falando nós, comunidade Mambaíza. Igreja de Deus aqui, nós aqui hoje, nessa manhã. Então, assim, Jesus, ele nos dá o exemplo de inclusão. Aí, quando a gente traz para o cenário nosso nacional, né, as leis, as normas que determinam de acessibilidade, a gente tem vários tipos de inclusão. A gente tem a inclusão, talvez a mais conhecida, a inclusão, né, Beth, a inclusão digital, né? A gente estava até falando com o Barroso hoje de manhã, a gente comentando isso na mesa do café. O quanto a inclusão digital hoje faz a diferença. Quem não está incluído, automaticamente está excluído. Porque tem coisas que tem inclusões que elas são obrigatórias. Se você não... Aí é a pessoa que tem que se incluir. Se ela opta por se excluir, ela fica sem Pix, ela fica sem internet, sem acesso. Então... Sem GovBR, não, eu fui fazer a coisa esses dias, falei, não, você tem que entrar com GovBR. Eu tinha, né, mas eu perguntei se não tiver, não tem jeito. Então, a inclusão digital hoje, ela é obrigatória, não tem por onde. Aí a gente tem a inclusão, vamos falar aqui de colégio, a gente sabe muito que tem a inclusão de alunos com necessidades especiais, o colégio tem que se adaptar, tem que derrubar parede, tem que fazer corrimão, tem que fazer rampa, tem que fazer banheiro. O colégio tem que se virar para receber um aluno. Língua de sinais. O colégio tem que se virar, tem que se adaptar a essa realidade. Então, o que acontece? A instituição de ensino vai oferecer ali o acolhimento e o agente ativo dessa inclusão é o colégio. O portador de necessidade especial é um agente passivo, ele só precisa chegar lá. Lá tem que estar tudo, ele só entra com a presença, ou é diferente, Ele só precisa ir. Aí tem que ter até um ônibus, né?
pode passar. Tem que ter o professor para apoiá-lo, né? Tem que ter um ambiente físico, uma sala, o transporte também, né? Leva lá. Não leva lá. Eu devolvo aqui para lá. A escola teve que adaptar. Além das rampas que você falou, porque aí na escola tinha um depósito, esse depósito teve que derrubar essa lá para montar uma sala especial para esse tipo de alunos. Então, e tem uns com deficiência mais velha, ele é atendido na sala com o professor de recursos, que fica lá os 2 turnos, né, para escutar, para sair com os pais, fazer entrevista com a família, para poder escrever a biografia desse aluno, o que passou, o que ele sabe, o que ele não sabe. E durante a aula, ele fica na sala com todos os colegas, porém o professor de apoio tem que estar na sala ajudando. Principalmente nas disciplinas mais complexas, que é linguagens exatas. Olha só. Obrigada, Beth. Ajudou demais. Se a gente for trazer isso para a igreja, já respondeu? Então, irmãos, tem essa questão da inclusão, que um agente é ativo e o outro é passivo, e tem a inclusão que os dois são ativos. Everardo falou que se eu falar qualquer coisa fora do contexto, ele me exclui depois. Tá? Mas, assim, ambos são ativos. Então, vamos assim, ao ponto nosso aqui hoje, que eu acredito que a gente lida assim mais diretamente. A igreja aqui tem condição de receber idosos, não tem? Cadeirante a gente já teve também. Sim. Então aqui a igreja, parabéns à igreja. Nós temos aqui acesso para pessoas idosas, cadeirantes, tem banheiro, tem rampa, os corredores são amplos, sem problema algum, e não é toda a igreja que tem, né? Graças a Deus que temos aqui. Agora vamos para a questão, irmãos, de um acolhimento. O que a gente poderia dizer aqui no nosso dia a dia de um dependente químico? De um dependente químico. Digamos aqui que uma pessoa no estado de total dependência se converta e ele precisa de acolhimento. Esse tipo de acolhimento é ativo e ativo, ou um é passivo e o outro é ativo? Como que seria? Eu acredito que nesse caso, ambos são ativos. A pessoa que entregou a sua vida para Jesus, ele tomou atitude, ele é um agente ativo, e a igreja que vai acolhê-lo também é um agente ativo. Agora, o que acontece? Aí começam, nesse ponto que começam a surgir problemas, seja para dependência química, seja para alguém que tem um partido político diferente, seja para quem tem uma cultura diferente, porque o que acontece? Uma coisa é a pessoa entregar a sua vida a Cristo, conhecer o Evangelho, outra coisa é a cultura local da igreja. Tem a cultura. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a pessoa não se enquadrar dentro da nossa cultura, a gente não lançar uma dúvida a respeito da conversão dessa pessoa. Esse é um fato. Agora tem questão que a pessoa se converteu e no entendimento do Evangelho, ela não quer se regenerar dentro do que a palavra ensina, é um outro problema. Então, vocês estão vendo que tem várias ramificações. Por exemplo,
imagina um dependente químico que entrega a sua vida para Jesus. E uma coisa é a pessoa ter uma dependência química e já ter desistido dessa dependência e precisar de apoio emocional, espiritual, de tratamento para concluir esse processo. Outra coisa é a pessoa ter essa dependência e vir para a igreja, mas não quer desistir. Então, como que a gente acolhe cada um no seu cenário? Vamos voltar aqui para o que está mais imediato em pauta. Por exemplo, a pauta da esquerda. A gente sabe que é uma pauta que vai de encontro a verdades fundamentais da palavra. E aí você tem... Vamos dar um problema bem grave, você tem um pastor de esquerda. Não vamos por membro, né? Eu fico membro com pastor. Vamos por membro, né? Vamos por membro que é mais fácil, né? A gente tem um membro que é de esquerda. Não é da igreja inteira. Não. É pastor, pode falar que é pastor. Então, e aí o que a gente faz? Gente, na mesa dos excluídos, onde Jesus estava, gente, uma mesa de excluídos, onde Jesus está, pensa num cenário para a época, é uma coisa bem complexa mesmo, porque seria, qualquer coisa você me corrige, mas só seria mais ou menos assim, digamos que tem uma festa de São João aqui, com canjica, com pipoca, com arroz doce, com tudo quanto é coisa, o povão tá lá, o trem tá lá bombando. Gente, e aqui tá a ceia. Olha a gravidade, para a época, para a gente contextualizar. Aí você chega e procura Jesus, Jesus está onde, pastor? Tá lá comendo canjica. É mais ou menos isso. É nessa linha de raciocínio para a época, para nós hoje, é isso, Léo. Por quê? Porque não achou na igreja espaço. Sabe para quê, irmãos? Para falar. Você acha que Jesus naquela vez estava fazendo o quê com os excluídos? Leci, o que você acha que Jesus estava fazendo lá? Oh, eu estou comendo, não me quero, estou com fome, não quero. Será que ele estava ali? Como que Jesus estava naquela mesa, Jair? O que será que Jesus estava fazendo naquela mesa com aquele tanto de excluído? Falando. Em meio a um peixinho na brasa, né? Em meio a uma comida gostosa. Isso é bom, né? Mas Jesus tinha espaço para falar. E tinha, qual a outra coisa? Ouvidos para ouvir. Então, olha o perigo, irmãos, da gente cair numa situação dessa. De estar num lugar, e isso é bíblico, isso no Novo Testamento, no Velho Testamento está cheio. De situações onde Deus fala que esse povo não escuta, não tem espaço. Olha o perigo da gente cair nesse engessamento. Porque, irmãos, o limite, Deus pôs para tudo. Deus pôs limite ao mar. Deus fez divisão. Deus separou. Deus é aquele que separa para reunir. Toda a criação, o todo da criação é feito de separações. Separa dia de noite, separa o sol, a lua para iluminar a noite, o sol para iluminar o dia, separa a porção seca, separa a porção molhada,
separa os bichos que estão abaixo do mar, separa os que voam, separa os que andam. Então, são separações que fazem parte de um todo. E aqui a gente fica, irmãos, com a seguinte questão. Como separar o pecado do pecador? Olha isso. Na nossa convivência, que é a frase mais conhecida que a gente tem, né? Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Aí, voltando aqui para a questão das pautas de esquerda, que é um assunto que domina o nosso noticiário. O que fazer para situações onde a gente tem uma militância, agora já não é mais o mesmo, já é uma militância de esquerda dentro de uma comunidade talvez do nosso tamanho ou menor do que essa? Eu acredito que o primeiro passo, eu vou só até aí, só nesse primeiro passo. Eu acredito que o primeiro passo é como Dete ali, ela resumiu tudo. Às vezes, para chegar a conversar com essas pessoas que têm ideologias diferentes, né, e pregam situações diferentes, às vezes, para a gente ter acesso a essa pessoa, tem que derrubar certas paredes, tem que construir caminhos, e isso não é um processo que, se o irmão tem uma ideia diferente, eu chego nele com uma conversa, com uma troca de informações, isso acontece. Eu acho que o assunto se caso houver na nossa igreja as pautas de esquerda como militância aqui dentro dessa igreja, seria, irmãos, como é feito no colégio. Tem um apoiador para aquela pessoa que precisa ser incluída, porque a gente não pode excluir a pessoa. A pessoa não. Você não pode excluir a pessoa, mas como que o colégio faz para dar assistência a essa pessoa? Tem um professor especial, tem uma sala, tem um depósito, tem um caminho, tem uma estrutura para lidar com aquilo. E essas pessoas, Beth, eu imagino que elas passam por curso, por treinamento, por orientação, tem um pós-aula, talvez uma conversa com o coordenador, qual foi sua dificuldade, qual não foi. Então, se existem pessoas de esquerda ou militantes de LGBT e todas as siglas mais dentro da nossa comunidade Mambaí, eu acho que o primeiro passo é fazer como Jesus fez. Sentar à mesa com essas pessoas e conversar e ouvir, porque muitos às vezes defendem uma certa ideia e não entender o contexto todo. Então, por questão de uma conversa, talvez na presença do peixinho assado, né? Na presença de um jantarzinho gostoso, você consegue resolver algo que é um problema gigante, uma militância dentro da igreja, e resolveria de uma forma fácil. Às vezes não tão fácil, né? Mas eu acredito que excluir a pessoa é muito fácil. A gente falar assim, não, fulano pensa diferente, é contra o que a igreja ensina, é contra, porque nós temos o estatuto, né? Temos as normas. Simplesmente excluir e não ter tido o trabalho de tratar com essa pessoa a miúdo, com calma, com clareza, e escutar essa pessoa. E eu penso que o primeiro passo seria, desses 1000 passos talvez que sejam necessários, mas é identificar, fazer uma identificação e na sequência a conversa. Eu acho que não tem, a meu ver, olhando assim, da minha forma, diz que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, do meu ponto de vista, não vejo outro caminho que não seja trazer para perto, acolher o que está para ser excluído e conversar. E isso, irmãos, não se faz, acredito eu, que numa reunião de conselho, numa conversa simples, e realmente a pessoa precisa de um tratamento, de um entendimento, de um esclarecimento.
E cada caso é um caso. Tem gente que para ele um pingo é uma letra, mas tem uns que você lê o livro inteiro e não entende ainda. Então, a gente não pode moldar as pessoas dentro do nosso tempo, não. Já tem o quê? 2 horas que eu falei com fulano e ele nem tomou atitude. Ou tem 6 meses, e a pessoa, mas cada um na sua individualidade. Então é complexo. Agora, Deus ele não exclui ninguém. Eu acho interessante, é um versículo que sempre me chamou muita atenção. Quando lá em Isaías, eu acho que é 8 ou é 6, que Deus diz para o profeta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus, no santo lugar, chamou todas as consciências que ali estavam e incluiu. Deus é o Deus do nós. Nós somos tipificados por corpo, por rebanho, nunca por um só. Então, quando Deus, no seu... Eu acredito que aquele nós ali não tem algo superior aqui no coração. Não tem. É Deus e toda a consciência celestial que ali existia. Então, anjos sem consciência, ali os seres espirituais que ali estavam, concordaram em enviar Isaías. Quando Isaías falou: eu estou aqui, houve um acordo. Então, a gente, nos acordos que fazemos, o céu está presente. Então, vamos pensar em uma forma de, nas diversas inclusões e exclusões que somos obrigados a tratar, nos perguntar como anda a nossa conversa à mesa com essas pessoas. Vou passar o... Precisa. É porque senão não sai aqui a gravação, viu? A paz do Senhor, mudando de assunto, mas no mesmo aspecto, e a pessoa que é criada pela cristã, chega a uma certa idade, vai servir ao mundo, e a gente que está na igreja vai com carinho, paciência, vai daqui, vai lá, tentando de várias formas dentro da Bíblia, direcionar a voltar para os caminhos do Senhor, mas a pessoa conhece, mas não quer participar, não quer voltar para os caminhos do Senhor, se sente bem, não quer explicar. Como é o tratamento que a gente tem que fazer com essa pessoa? Porque eu falo aqui sinceramente, tem 2 pessoas que eu acho que foi Deus que eu coloquei aqui nessa escola mental hoje. Tem 2 pessoas que eu não dou vergonha de falar que eu não é igreja. Eu abri mão. Abri mão porque foi criada na questão. Sabe o certo do errado, como você vai falar, a pessoa não bate no peito, fala que eu já conheço. Eu tenho uma comunhão com Deus muito grande. Quando eu entro dentro do meu quarto, eu falo com ele, no quarto a eles com Deus que ele criou. Nessa situação, como que a gente deveria agir? Deixa eu falar essa aí, quando você vem. Irmã, o que antes não estava, agora resolveu aqui. A Bíblia não assegura, terminou a salvação de ninguém. Inclusive em Coríntios 7, fala do marido e da mulher. No caso lá no exemplo, a mulher é crente, o marido não. Aí Paulo pergunta: quem garante para você que esse marido vai se converter? Então, primeiro, irmão, nem todos serão salvos. Esse nós não cremos em salvação universal. Segundo, o que o Senhor disse para Ezequiel, capítulo 18 e tal, Ezequiel, inclusive eu estou falando uma coisa interessante aqui, irmão, sobre a maneira como a gente lê os profetas. A gente lê muitos profetas como sendo alguém que prediz o futuro, coisas assim mesmo. Profeta é uma questão do acordo entre o céu e a terra. O céu tem na terra, independente do que ele prega, ele é alguém que foi comissionado. Mas aí, irmã,
Então, nós não cremos em salvação universal. E o profeta Ezequiel, o Senhor de Ezequiel vai lá e fala para ele. Se você não falar, você é culpado. Mas se você falar e ele morrer no pecado, você está livre. Então, irmão, nós não podemos garantir que uma pessoa, porque passou pela igreja, porque inclusive, irmão, nem todo mundo que inclusive foi batizado na igreja, que foi convertido na vida nunca não. É a diferença entre o desviado e aquele que nunca foi crente, só passou pela igreja. O desviado, Deus tem um trato, porque é aquele que Deus recebe como filho, ele chega o chicote, mas chega. É um caso diferente. Então, irmão, e a pessoa que simplesmente passou pela igreja. Deus mesmo, o povo diz, Deus nunca desiste de você. Bonita frase. Mas lá na carta de João, o Senhor diz, por fulano, não ora mais para essa pessoa. Pecado para a morte, sabe o que é? Não ora mais, nem eu quero saber mais dele. Não, mas Deus não pode falar isso. Por que Deus não pode? Deus pode tudo. Então, irmã, primeiro, eu não posso me sentir culpado por alguém, até da minha convivência, até um parente meu, ou filho meu que seja, que passou pela igreja, se foi convertido, eu não sei, mas que não quer. Eu só posso me sentir culpado se eu calar. Agora, é lógico que quando se trata de parente, a gente prega mais pelo amor do que por palavra. Inclusive, esses casos desses marginalizados, quando é de dentro de casa, a gente prega mais pelo amor do que por palavra. Então, irmão, não tem que me sentir culpado. Até porque, entre os 12, teve um que se perdeu. Então, quanto mais, entendeu, irmão? Então, chega um ponto que realmente, a irmã colocou uma coisa séria. Não deve mais falar. Você não deve mais pregar por palavra. Deve pregar com atenção, com cuidado, com compaixão. Essa pessoa entendendo que você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que transpira amor, que transpira compaixão, compreensão, etc. Tá bom? Mas nós não temos como garantir que nossos filhos serão salvos. Nem marido, nem mulher, etc. Amém? Outra coisa. Leiva, eu estou ali com uns 500 folhetos para o irmão, viu? Eu falei isso para fazer isso. Irmão, se Jesus fosse para a festa de São João, hoje à noite, não sei que dia que vai ser, Jesus ia lá fazer o quê? Ele distribuir folheto. Ele ia lá para distribuir folheto. Porque também, irmãos, é uma questão de consciência. Eu não posso ir num festejo de idolatria de Santo Antônio, São Pedro, São João, com um megafone, porque vocês estão pecando, isso aqui é festa de idolatria. Aí a pedra come, o diabo está furioso. O diabo está furioso não, você que não tem consciência. Não é lugar de ir lá, um megafone, pregar idolatria. Agora, se fosse, seria, né? Foi o que o Luta quis dizer, trocando em meu, Jesus iria, vai entregar folheto. Aí outra coisa, quando você falava, me deu uma ideia, a abóbora com carne é da Missão Resgate, né? Eu vou tentar trazer aqueles alcoólatras, tudinho que eu puder, para comer o papo. Vou ver se eu... Os alcoólatras. Eu vou avisar, e se for possível sair um pouquinho do culto, vou tentar trazer. E se eles vierem, irmão, eu quero te pedir uma coisa. Não faz carinha de nojo com eles, não. Se não puder abraçar, mas pega na mão, pergunta o nome, se vier. Eu não sei se vem, porque nesses horários eles já estão no máximo, né? 9 horas da noite eles estão no pique lá da cachaça. Mas eu vou tentar trazer, tá bom? Então, é isso. É isso. Então, irmãos, concluindo, a gente vai continuar nesse tema de exclusão. Na verdade, os pecadores, lá que os fariseus diziam que eram pecadores, na verdade não eram pessoas marginalizadas da sociedade, pobres, e inclusive quando diz que o povo seguia Jesus,
A palavra Léo é o povão mesmo, é o Zé Povão. Maioria pobre, muitos analfabetos, né? E a gente vê, irmão, por exemplo, Bartimeu, ele era cego e o que mais? Qual era a profissão dele? Bartimeu, cego. Cego, mendigo. Ele era excluído, irmão. Ele era excluído. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era considerada aqui, ó. Ela era considerada nessa turma aqui, ó. Ela era imunda. Irmão, o Antigo Testamento, como eu falei, ele tinha regras sobre higiene, sobre época da menstruação, sobre mulher com fluxo de sangue, mas era mais para orientar a higiene da mulher, que ela se separava. Mas naquele tempo não tinha chuveiro, não tinha absorvente, acho que muitas das mulheres aqui não sabem o que é isso, passar por aquilo tudo, trocando paninho, não sei o quê, por aí. Então havia muita coisa que a mulher se resguardasse, porque era difícil a higiene, mas eles transformaram em imunda. Ela era imunda. Ela veio tremendo e tocou em Jesus e fez uma coisa que o imundo não podia fazer, que era tocar, principalmente a mulher tocar no homem. Mas por que ela era imunda? Aquela doença tornava ela... Aquela doença era contagiosa? Não. Se a higiene fosse bem feita, tá fedendo? Não, porque eu já vi alguém pegar, Estela. Eu já vi, você já viu também. Aquela situação dela era tão grave, quando ela passava na rua, havia aquele chame de mosca atrás dela. Eu falei, pelo amor de Deus, e eu ouvi isso de pregação. Mosca. Não era isso. Agora, é lógico que pelo sistema, mas é o seguinte, então, irmão, quem é que isso considerava ela imunda? Os puros. Os puros, para serem puros, eles têm que criar os imundos. Para dizer, lembra a oração do fariseu? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este publicano, eu entrego o dízimo de tudo que tenho, eu oro 3 vezes, eu jejuo. Ele não ora, ele não jejua, então ele é imundo, para que eu seja puro. Vamos entender essa logística da Bíblia, irmão? Os fariseus criavam os imundos, para que, comparado com aqueles imundos, então eles eram puros. Jesus recebe a mulher. Irmãos, hoje em dia, pessoas muito pobres, por exemplo, a gente está falando aqui de dependente químico. Tem alcoólatras de todo tipo, irmão. Provérbios diz, e reconhece que o indivíduo de vida pesada, atormentada, bebe para esquecer. Ele está bebendo para esquecer, mas não estou esquecendo. Só que nas músicas populares, para esquecer de mulher. Então, irmãos, as pessoas estão... A gente não é bem o caso que o Arthur explicou aqui, do pessoal que masca folha de coca, para anestesiar também a fome, mas que bebe, irmão, pinga, para matar a fome. Então, eu estava vendo uma série, a gente fala de droga, mas a gente fala muito de droga proibida. Mas, irmão, a maioria das pessoas consome droga de farmácia mesmo. Está aqui Camila, está aqui Arthur, dependente químico. Minha mulher era dependente de Rivotril, teve que desmamar. Estados Unidos tem um tal de oxi não sei o quê, oxicodona, de farmácia. Aqui no Brasil tem. Eu fiz uma cirurgia que deu errado, fiquei 6 meses tomando opioide. Aí o médico falou, Everardo, quando é que você vai parar com isso? Eu falei, vamos ver. Aí fui tirando, opioide. E aí tem um trecho lá do filme que eu estou vendo, é Dropsic, onde uma senhora negra, que foi dependente de opioide de farmácia,
conseguiu desmamar, aí queria que ela depusesse contra a indústria farmacêutica, Big Pharma. Ela diz assim: olha, doutor, não vou não, porque essas indústrias, eles têm bilhões para gastar com advogado. Agora, se um jovem negro for preso com uma mochilinha de maconha, ele fica 20 anos na cadeia. Irmão, essas coisas também, a gente tem que admitir que algumas coisas faladas pela esquerda, embora eles só queiram falar e não queiram resolver, a verdade, irmãos, é que a droga, junto com a pornografia e as armas, são os 3 maiores comércios do mundo. Arma, prostituição, pornografia e droga. Né? Aí alguém foi preso com 5 quilos de cocaína. Ele era chegado de não sei quem, não sei o que com ele, mandou soltar. Quantos irmãos que estão puxando cadeia, que foi preso com uma trouxinha de maconha? Eu não sou a favor de liberado, não sou a favor não. Eu sou a favor de que haja uma dosimetria, viu, doutor? Que haja uma dosimetria adequada. Quem é pego com uma trouxa de maconha não é a mesma coisa que quem é pego com 5 quilos de cocaína. Agora, tudo deve ser criminalizado. Então, irmão, muitas pessoas são pobres. Os marginalizados de Jesus, a maioria era marginalizado pela pobreza. Passava fome. E não tinha roupa para vestir. E pela regra dos fariseus, irmão, como é que um boia fria, eu já fui boia fria, vai para a roça, leva a panelinha com comida, quando é meio-dia, está fininho, você come. Lá no meio da roça, para fazer igual o fariseu, tem que ficar ali, irmão, não era lavar a mão, no sentido de, era um ritual, lavava as mãos, igual o islã quando vai orar, lavava os braços, lavava a cara. Como é que o lavrador no meio da roça, hein, Anésio? Vai tomar banho para comer. Aí, como não podia, o fariseu dizia, é o quê? Imundo. Então, irmãos, só que eu quero terminar dizendo, presta atenção. A gente diz assim, que Jesus incluía. Deixa eu ver se eu acho um travessão reto aqui. Onde é que tem um travessão reto aqui? Tinha algum lugar que tinha. Eu não estou achando mais, não. Tá. Vou botar isso aqui mesmo. Jesus incluía o pecador, irmão. Primeiro vamos entender, né? Vamos entender. Depois, irmão, se era pecador mesmo, Jesus tinha comunhão de mesa com realmente mulheres que viviam de prostituição, de ladrões. Irmão, outro é Zaqueu. Quanta gente eu já ouvi pregando que Zaqueu era ladrão. Zaqueu era ladrão. Porque diz assim, Jesus comeu na casa do Pedro. Zaqueu diz assim, irmão, Senhor, se acaso, não me lembro agora, se acaso eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. E mais, Senhor, independente de qualquer coisa, estou doando metade do que eu tenho para os pobres. E se acaso, veja bem, agora diz Jesus comeu na casa de um pecador, porque ele era coletor de imposto. O que era imposto? Segundo a pureza dos fariseus, ele era imundo mesmo, irmão, pelo simples fato de ser um cobrador de imposto. Não era. Então, primeiro quero ser isso assim, quando o fariseu está dizendo que Jesus come na casa de pecador, come com prostituta, com publicanos, não sei o quê, é o fariseu que está dizendo que essas pessoas são essas coisas aí. Depois, irmão, terminando, para a gente continuar com Deus permitir. Jesus, entre os discípulos de Jesus, deixa eu ver aqui, primeiro deixa eu, Mateus, quanto que Jesus escolhe os discípulos, hein, irmão? Quem lembra aí? Antônio Fernando está aqui hoje?
Com a escolha dos discípulos é aonde, gente? É antes da Sermão do Monte, será? Porque eu queria mostrar para vocês, entre, irmão, os que seguiram Jesus, alguém encontra aí para mim, enquanto eu mudo até de Bíblia aqui, ó. Vou mudar de Bíblia aqui? Não muda. Aqui, vou mudar de Bíblia. Alguém acha aí para mim, eu quero mostrar uma coisa aqui, entre as Bíblias, cadê as Bíblias que não vieram? Ah, não, é aqui. Aqui, muito bem. Quero voltar para essa aqui. 2 eram zelotes. Alguém achou? Mateus 6. Vamos lá, tá aqui. Presta atenção aqui, irmão, falando de política e de pessoas de esquerda. Mateus 6, cadê? Mas é grande esse 5, meu Deus do céu, 6:12. Não, Mateus ou Marcos? Mateus 14, né? Mateus 4. Mateus 4. Eu até achei que era 4 mesmo, 12. Depois até fui olhar para... Não, aqui é os primeiros discípulos. Eu falo aqueles que Jesus chamou para ser apóstolo. Aqui mesmo, vamos ver se é. Chamou Jesus para ser apóstolo. Os apóstolos, escolha dos apóstolos. Hã? Deixa eu mostrar para vocês. Alguém acha? Os 12 apóstolos? Mateus 4? Quanto? 18. Ah, muito bem. Não, irmão, aqui não é a escolha dos 12, não. É a escolha para ser discípulo. Falei a escolha dos apóstolos. Após passar uma noite de oração, ele escolheu 12. Enquanto você acha, eu vou te mostrar aqui. Jesus escolheu 2 que eram zelotes. Tem um que é chamado de zelote mesmo, e Judas Iscariote. O que era zelote? Zelote era um ativista político, pode procurar em qualquer dicionário bíblico, onde você quiser. E uma coisa, com uma característica, eles eram terroristas. Sabe quando você lê que a Dilma era assaltante de banco, e era mesmo? Ela roubava o banco. Para ela era terrorista, roubava para a causa. Entendesse que ela era assaltante de banco? Parece que ela era ladrão de banco. Não era, ela era terrorista e nas suas consciências tinha que tomar dinheiro, era dos ricos mesmo e assaltava. Os zelotes, eles assaltavam caravanas romanas, matavam, e saqueavam as carruagens, o ouro, a prata, as roupas, os alimentos. Eles eram pior, irmão, do que hoje. Puta, seria alguém militante de esquerda. Eles eram contra a opressão romana, que eles tinham direito de fazer isso, mas eles iam às vias de fato, eles matavam, assaltavam. Jesus disse: vem comigo. Ué, e aí, mudou de ideia? Mudou. Quer dizer que ele continuou? Não, mas ele fez o que o Uta está dizendo. O que Jesus fez com os terroristas zelotes? Jesus dialogou com eles e disse: eu tenho outro reino, eu vim anunciar outro reino, que é chegado o reino dos céus. Estou anunciando que é chegado o reino dos céus. Dialogou. Se bem que Judas, no fim, mostrou que realmente ele era da esquerda. Já no fim, quando Jesus vai ser morto e aquela mulher traz um vaso de alabastro caríssimo, aí Judas diz: esse dinheiro podia dar para os pobres, né? A esquerda sempre fala dos pobres, podia dar para os pobres, tirar da igreja. Dar dinheiro da igreja é perda de tempo, tem que dar para os pobres. Mas diz logo o seguinte: não é porque preocupava com os pobres, é porque usava os pobres para meter a mão. Isso aqui é a maioria dos partidos de esquerda, os pobres, porque os pobres, aí é só um jeito de meter a mão. Aí pergunta, por exemplo, o ano passado tem 106 bilhões que o atual governo não pretende, não consegue prestar conta. Está onde? Aí ele vai dizer: eu dei para os pobres. Fala outra. Pobre, irmão, porque tem várias causas da pobreza.
né? Mas é Mateus quanto? 10? Muito bem, é bom ter vocês por perto. Mateus 10. Só para você, procura lá, irmão. Você sei que você estudou. Né? Mateus 10, 1. Aqui, muito bem. Simão, o Zelote. Aí você procura um dicionário bíblico, viu, irmão? Vê o que é Zelote. E lembra do seguinte: Jesus dialogou com o Zelote e chamou. Jesus excluiu o Zelote? Ele não excluiu. Jesus aceitou o zelotismo dele? Também não. Deve ser a linguagem de hoje, né? Está bem atualizado. Não, então, excluiu não. Mas aceitou a ideologia dele? Não, Jesus aceitou o zelote, mas não aceitou o zelotismo. Então, essa questão do diálogo da igreja com os terroristas, hoje, com os ativistas extremos de esquerda hoje, eu te pergunto, talvez Jesus chamasse algum desses para ser pastor. Aí a gente vai continuar semana que vem. Tragam respostas, bastante. Se Deus permitir, semana que vem a gente continua. Amém? Passei da hora. Prometi a vocês 10h30, passei 10h36. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos orar. Terminamos? À noite, abóbora com carne para a construção da missão resgate, a igreja querendo alcançar esses graus extremos de alcoolismo e de droga, que fez as pessoas estarem na sarjeta praticamente. A igreja não, acolhe, mas não tem como cuidar. Tem que ter uma casa, né? Amém? Bom, Daniel, o senhor fez oração tão boa, faz outra agora também. Aleluia.